Olá, seja muito bem-vindo ao ResumoCast, agora é ResumoCast Ventures. Nós estamos aqui no Cubo Itaú, gravando mais um episódio da quinta temporada e hoje sobre o livro Potência Empreendedora, do André Dweck, está aqui comigo, a gente já vai saber dele daqui a pouquinho. Lembrando que nós estamos no ar aqui no YouTube do ResumoCast e também lá no Spotify com episódios mais curtos. E nós estamos em busca de startups, então se você tem uma startup ou uma ideia e quer tirar do papel, entre em contato com a nossa equipe lá em resumocast.com.br e também em busca de autores, então se você quer participar com o seu livro do ResumoCast, também entre em contato com a gente. O livro é escrito aqui pelo André, que já vai se apresentar, mas eu posso ler a tua biografia aqui? Por favor. Vamos lá então. André Dweck é um empreendedor serial que há quase 4 décadas constrói e lidera negócios. Com uma carreira de 21 anos como executivo, ele foi o CEO do grupo Fórum Triton de modas no Brasil e conduziu o processo de venda da companhia em 2008. Vamos falar sobre isso? Maravilha. Ele é empresário da região de Miami, nos Estados Unidos, desde 2012 e fundou a Dweck Motorhomes, primeira locadora do setor com sócios brasileiros no país, e a Dweck Realty, que é uma boutique que foi adquirida em 2020 pelo grupo One Sotheby's International Realty, criando assim a Dweck Lara Group, apontado como um dos maiores da Flórida em vendas pelo relatório Real Trends. Muito bom, André, olha só. E o André agora publica esse livro pela editora Gente, Potência Empreendedora, que está dividido em 4 partes, 4 capítulos maiores, né, macro, para 4 pessoas diferentes. Muito legal desse livro aqui. O primeiro é para, se você é um executivo e quer crescer na sua carreira executiva, ou quer deslanchar na carreira executiva. Desde estagiário. O segundo é para quem está na carreira corporativa e quer empreender, quer abrir uma empresa, um negócio. O terceiro, para quem já tem um negócio, está iniciando. E o quarto, para quem já está acelerado nos negócios. Então, fala um pouquinho, André. Vamos direto para a mensagem central. Qual é a mensagem central do teu livro? A mensagem principal, né? Primeiro, obrigado pelo convite. Aqui sempre ouvi muito o podcast, sou fã. E muito legal estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência, que está aí nesse livro, né? São 37 anos de carreira. E a principal mensagem é que eu uso uma metodologia que é baseado na prática, em 37 anos de carreira, passando por 5 setores diferentes: moda, marketing esportivo, gastronomia, setor imobiliário e setor de turismo, em 2 países e 30 cargos. E eu usei a mesma metodologia que eu chamo de ETO, né? Que é estratégia inteligente, tática eficiente e operação simplificada. Então, a grande questão é desmistificar que o intraempreendedor, né? Eu comecei lá de office boy até chegar a CEO, ou depois como microempreendedor com startups, depois tendo a experiência de vender empresas, ser um empreendedor internacional, que precisa ter muito estudo em Harvard, que você precisa ter nascido em berço esplêndido, ter um nível sociocultural acima da média. Então eu desmistifico isso com operações simples, exemplos simples na prática, de que eu usei nesses 37 anos de carreira, me fizeram sair de um internato de crianças carentes judias, onde eu morei com 8 anos de idade, até ser hoje um dos maiores líderes, um dos maiores grupos de brokers brasileiros do mundo. Então, acho que é um pouquinho dessa experiência compartilhada. Que legal! E aqui você conta a história também da internacionalização das suas empresas, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? Sim. Eu acho que é o principal, assim, está gerando mais atração, né, para as pessoas. Todo mundo tem curiosidade, né? Principalmente o mercado americano, né, que é um mercado super concorrido, super desejado. E eu fiz a transição, até fiz um post hoje no meu Instagram, também no LinkedIn, falando exatamente sobre isso, né? As pessoas têm muito receio, né? O empreendedor, seja uma startup, então imagina, né? Eu trabalhei no ramo da moda durante 21 anos, marketing esportivo e gastronomia no Brasil. Foi com a Fórum, depois a Siciliano do Export, que era uma agência de marketing esportivo voltada para o automobilismo, que é o esporte que eu pratiquei, e gastronomia, que eu fui sócio de 3 restaurantes, tá? E aí eu fui para os Estados Unidos com inglês muito básico, voltei a estudar, num ramo imobiliário, outro ramo de turismo, né, que é com os motorhomes. Então, essa transição que eu acabei fazendo, ela foi muito bem analisada em dois princípios, né? A escolha de bons sócios, e aí a escolha de bons sócios não
não é baseado nos skills, vamos falar assim, nos atributos técnicos, mas sim na escolha do caráter dos sócios, porque eu sempre pensei em relações de longo prazo, né? E logicamente, né, em coisas que eu tinha curiosidade, sempre gostei, e eu não via problemas nesse mercado, né? A gente ouve muita gente falar assim, olha, você precisa criar uma solução para os problemas. Na verdade, eu enxerguei duas coisas que não existiam no mercado. Então, baseado na minha experiência do Brasil, por exemplo, a imobiliária, né? Eu mudei para os Estados Unidos, o dólar estava 2-1. Muita gente fala assim, eu quero morar nos Estados Unidos, como é que faz? Eu perguntei para 7 pessoas diferentes e ninguém me deu a resposta. Então, baseado nisso, eu montei um ecossistema de serviços que antes de vender o imóvel, a gente dava as respostas, seja na parte migratória, na parte tributária, planejamento financeiro, planejamento educacional, de saúde, abertura de negócio ou emprego, né, para quem vai trabalhar lá em alguma empresa. E, por último, era a questão dos imóveis, né? E também a questão dos motorhomes, que era um mito para os brasileiros, né? Uma coisa que todo mundo desejava, mas tinha medo. Como é que dirige, onde para, como que opera. Então, também a gente criou um sistema de test drive prévio, treinamento prévio, acompanhamento via WhatsApp 24 horas em português e também sugestões de roteiros para as pessoas. Então, são coisas que não existiam no mercado, não era que era um problema dessa indústria. Então, para brasileiros que querem fazer turismo nos Estados Unidos e alugar um motorhome. Isso. Basicamente foi isso no começo. Lógico que hoje as duas companhias a gente conseguiu crescer muito no mercado americano. Está quase 50% do faturamento de cada empresa americanos ou locais, né? Por exemplo, eu sou brasileiro, mas moro lá há 11 anos, então já sou considerado um local, né? Na nossa análise. E também os brasileiros daqui. Então, nessa transição internacional, eu coloco que tem um passo antes, né? As pessoas têm muito receio de sair lá como executivo, como eu, né? Era executivo de uma empresa grande, tinha lá uma zona de conforto, mordomias, um executivo conquista, né? Principalmente eu que saí lá de office boy até chegar a CEO, você vai conquistando isso. Foram 18 cargos em 18 anos, né? E aí você chega num ponto e fala assim, putz, eu quero empreender, mas olha, tem aqui a pressão da família, dos amigos, você fala assim, pô, mas você vai empreender, você tem um bom emprego, você tem um bom salário, você tem uma garantia, você tem uma zona de conforto, você vai arriscar assim, é meio que como se fosse uma loucura, né? Logicamente tem um planejamento financeiro, né, para você ter uma reserva para poder fazer isso, mas principalmente eu montei negócios paralelos desde que não tivesse ligação direta ou conflito de interesse com os meus negócios aqui no Brasil ou as empresas que eu trabalhava. Por exemplo, estava na carreira de software. A imobiliária, eu nos Estados Unidos, eu não morava nos Estados Unidos, eu morava no Brasil. E esse é um dos segredos, começar um negócio. Sim, uma carreira paralela com sócios. Você, logicamente, no livro eu coloco aí os critérios que eu usei para a seleção dos meus sócios, né? Até ex-sócios que eu tive que não deu certo, até hoje eu sou amigo, que é o meu critério pessoa física, não é o skill, é o caráter da pessoa, quais são os valores. Conhecer a pessoa. Conhecer e testar mesmo, né? Eu, por exemplo, eu sou um cara muito certinho. Eu pago minhas contas todas um dia antes. Eu jamais conseguiria ter um sócio de longo prazo que para ele atrasar uma semana uma conta é normal. Não iria dar certo. A empresa poderia estar bem, ele poderia ser tecnicamente muito bom, e eu também estar fazendo a minha parte, mas ia dar algum conflito lá na frente. Tá? Então, eu tenho valores familiares que são muito sólidos, né? Que para mim são inegociáveis. Os meus 2 sócios, a Carol Lara, né? Que é o Black Lara Group, lá na imobiliária, e o Flávio Carvalho nos motorhomes, tem também os mesmos valores pessoais, de família, de caráter, de princípios. Então, isso para mim é uma coisa que vem antes de você escolher a capacidade técnica ou complementar do seu sócio, eu coloco ele também, né? E também essa questão da adaptação à cultura. Eu enxerguei que muitas coisas que os brasileiros fazem é muito melhor que os americanos, e os brasileiros às vezes baixam muito a cabeça para o americano. Por exemplo, o brasileiro criativo muito mais que o americano. Muito mais. O nível de serviço dos brasileiros é muito melhor que os americanos. O americano é bem simplista no nível de serviço. O próprio conceito de self-service, né? Sim. Você vai lá e se vira e se você precisar, você me chama. O brasileiro é o contrário. Num restaurante, numa loja de roupa, né? Num varejo. Então é mais atencioso, né? Tem um suporte de iniciativa, né? O americano, ele é um suporte reativo. Se você precisar, você me chama. Então eu usei isso que eu aprendi no Brasil para lá. Porém, os americanos são pessoas mais disciplinadas, questões de horários, de agenda, mais planejadas e mais organizadas. Então eu consegui juntar essas qualidades do brasileiro e do americano e implantar lá. Então, para os brasileiros que iam trabalhar com a gente, eles achavam legal, que a gente era organizado, planejado e disciplinado.
Pô, legal. E o resto a gente já tinha. Para os americanos, eles achavam legal, falavam assim, nossa, como esses caras são, como eles são criativos, olha o nível de serviço que é para vender um imóvel ou alugar um motorhome. Então a gente conseguiu juntar e fazer esse match, só que é uma coisa que demora para você ser percebido, né? O brand, né? Eu trabalhei numa indústria da moda, que os meus tios que criaram a Ford e a Triton, né? Construíram um branding nos anos 80 e 90, nem existia essa palavra no Brasil. Então, isso daí eu consegui traduzir para a percepção do serviço. Porque quando você tem um produto, fica mais fácil. Você entregou lá uma calça jeans, você fala, nossa, a calça é linda, maravilhosa, aí você tem uma loja bacana, tem lá todo um suporte físico. Quando você não tem, você precisa trabalhar dobrado para que a percepção do cliente sobre o seu serviço, sobre a sua marca, sobre aquilo que ele espera de você, tem que ser muito alto, porque daí o teu negócio vai crescer. O branding facilita tudo, né? Exato. E fala um pouquinho da tua ferramenta, Ethos. Vamos dar uma ferramenta aí para nós. Então, foi uma metodologia que eu desenvolvi muito instintivamente, involuntariamente, né? Quando eu estava escrevendo que segue estratégia, tática e operacional. Isso, né? Mas uma maneira, estratégia inteligente, tá? Que eu posso detalhar, uma tática eficiente e a operação simplificada. Muitas empresas não vão para frente, por quê? Porque o business plan é muito complexo. As pessoas querem fazer uma startup, um business plan de 5 ou 10 anos, já querem prever tudo o que vai acontecer, eles demoram lá 6 meses para fazer um business plan, e depois, na hora de executar, porque o negócio fica tão complexo que ele começa a contratar muita gente. E aí já começa a nascer um negócio muito pesado, muito parrudo, em vez de nascer um negócio, como a gente fala no jargão do varejo, né? Da barriga do balcão. Então, por exemplo, as empresas que a gente começou, basicamente era eu, meu sócio, ou eu, minha sócia, e tinha um funcionário. Por quê? Porque a gente tinha que aprender a operação. Eu lembro que uma vez a empresa de motorhome, a gente alugou para uma equipe americana em Daytona Beach. Lá tem um Daytona Beach. Assim, nós alugamos 4 motorhomes. Eu fui dirigindo um, meu sócio o outro, e outros 2 amigos. A gente pediu ajuda para amigos mesmo, né? E aí a gente chegou na pista, colocamos todos os motorhomes alinhados, fizemos a conexão da água, lá da parte elétrica, abrimos os slides laterais, que são expansivos, o ar-condicionado, passamos um cheirinho no motorhome, chegou o dono da equipe, tirou uma nota de $50 e veio dar uma caixinha pra gente. Eu falei assim, não, muito obrigado. Eu falei, não, eu quero inclusive saber qual que é o nome da tua empresa, do dono da empresa, porque eu quero dar um review, um depoimento, que eu nunca vi um serviço tão bom. Eu falei, não, mas a empresa somos nós aqui, meu sócio Flávio. O cara do Exato falou assim, cara, vocês vieram entregar uma coisa? Eu falei, não, eu tenho que aprender a operação inteira. A startup começa assim, né? Exato. Coisas que não escala. Para que muitos founders olhem para aquilo, é muito trabalheira, deixa eu voltar para a minha CLT. Em vez de você ver, o meu sócio vem da mesma origem que a minha, né? Profissionalmente, CFO da empresa, fui CFO, depois CEO. Então a gente não tinha experiência com turismo, com atendimento, ele cuida da parte operacional, parte de engenharia, dos motorhomes, eu cuido da parte de marketing e vendas. Quer dizer, 0 a ver, ele era CFO de uma multinacional farmacêutica. Eu era CEO de uma empresa de moda. A gente precisou entrar de cabeça. Então acho que tem um pouquinho disso também. Tá lá no Startup Enxuta. Faça as coisas que não escala. Para quê? Para perder tempo? Não, para aprender. E os próprios americanos ensinam isso, né? Tem a famosa frase, do it yourself. Faça você mesmo. Legal. E aí o método, fala um pouquinho, estratégia, então, tática, a estratégia, então o que acontece? A estratégia inteligente que eu sempre uso muito se fala no MVP, né? Todas essas siglas que a molecada aprende hoje, né? Mas de uma certa forma, eu acho que antes do financeiro, você precisa saber qual que é o teu skill que vai ser um diferencial perante os seus concorrentes. Vou dar um exemplo dos motorhomes. Entrei, estudei a indústria, me filiei à VDA, que é a maior associação de motorhomes do mundo, uma associação americana. Fui lá estudar e vi lá, tem 3 milhões de americanos que moram em motorhomes, faz parte da cultura. 13 milhões de motorhomes na frota. 400 concessionárias e 250 locadoras. Aí fui olhar por ABC, tudo é público, é mais fácil. Eu vi lá que 3 empresas detinham 80% de market share do mercado. A primeira companhia tinha 4 mil motorhomes, a segunda companhia quase 1.800, e a terceira 1.200 motorhomes. E sobrava lá 247 companhias para brigar por 20%. Então eu falei assim, olha, é o seguinte, eu não consigo brigar pelo branding desses caras porque eles estão 50 anos no mercado. Eu não consigo brigar por preço e volume porque os caras têm 4 mil motorhomes e eu estava começando com 2 ou 3. Aonde eu vou me diferenciar? No serviço. Então eu preparei uma estratégia mais inteligente para quê?
olhei os reviews deles no Google, no Facebook, no Yelp, que são as ferramentas de TripAdvisor de viagem, né? E eu vi lá que eles tinham 2.7, 3.1 de reviews, no máximo de 5 estrelas. Falei assim, é aqui que eu vou focar. Então a gente focou no serviço e nos reviews. Então a minha estratégia não era concorrer diretamente com eles, porque seria impossível, tá? Eu não tinha nem poder financeiro e nem o branding que eles tinham. E eu estava entrando no mercado que era muito novo, não tinha nem benchmark brasileiro. Porque a gente era pioneiro, falava assim, deixa eu ver o que os outros brasileiros estão fazendo. Não tinha. Então a gente focou no serviço. Então a nossa estratégia era baseada em ter o melhor serviço, em montar um showroom com café, uma experiência com Wi-Fi, com estacionamento de graça, com um brinquedo para as crianças ficarem lá enquanto os pais faziam o treinamento, entendeu? Com um computador para quem chega de viagem, às vezes com chip de internet, do cara chega lá, não tem internet ou Wi-Fi. Então foi na experiência. Então foi, na estratégia foi antes de a pessoa começar a viagem, durante a viagem a gente implantou o sistema básico de suporte via WhatsApp. O test drive, a gente implantou o test drive que nenhuma empresa americana fazia, que as pessoas tinham medo, e a gente fez um adendo na nossa pólice de seguro, e as pessoas voltavam, depois 80% dos nossos clientes nunca tinham alugado um motorhome. Então, era um medo das pessoas, né? Então, as pessoas voltavam no test drive, falavam assim, ufa, obrigado que já quebrou meu medo. Você vai junto, né? Você explica como é que faz uma curva, como é que você freia, como é que você estaciona, e direção básica, né? Mas um veículo que tem lá 13, 14 metros de comprimento. Né? Então, isso também, depois sugestão de roteiros para eles, entendeu? E um treinamento explicando botão por botão do motorhome. A pessoa saía de lá com um guia impresso, tipo um manual técnico. Depois de tudo isso, ainda tinha um suporte via WhatsApp. Então a pessoa, vamos supor, está saindo de Miami para Orlando. Saiu lá do nosso warehouse, da nossa operação, 11 da manhã. Vai chegar em Orlando 3 da tarde, 4 da tarde, 5 horas da tarde, a gente mandar uma mensagem. Tudo bem? Como foi a viagem? Ah, não, tudo bem, foi ótimo, tá, obrigado pelas dicas. Balançou um pouquinho na estrada, porque tinha muito vento, mas já cheguei aqui, já consegui conectar, tal. Estou super feliz. É o serviço. Então aí a estratégia foi inteligente, foi baseada nisso. E aí a questão da tática eficiente, que foi todas as ferramentas que a gente usou, e uma operação simplificada. Qual ferramenta? Então as ferramentas do test drive, do treinamento prévio, da sugestão de roteiros. Primeiro decidir onde é que vocês vão lutar. O serviço, que era o serviço, focar no serviço. O serviço foi meu. Aí cria as funcionalidades do produto. Isso. E depois a operação simplificada. Uma coisa que qualquer pessoa poderia replicar e não importa se um componente meu pudesse copiar. E operação simplificada dos processos, como é que é? Então, tudo de uma maneira que, por exemplo, quando a gente fez um manual, né, técnico, é justamente explicando botão por botão para a pessoa. Por quê? Porque quanto mais simples você coloca a pessoa num ambiente que ela não está acostumada, é diferente de você vender um prato de comida num restaurante, que a pessoa lá, se ela não come carne, ela não vai te perguntar nada, né? Mas imagina que você tenha lá algum tempero que seja diferente, você precisa explicar para a pessoa. Né? Então, a operação do cliente operando o produto. Não então, nós treinando, a gente treinando o cliente para que ele ache que a operação é simples e não vender a complexidade. O que eu vejo às vezes muitas companhias, elas vendem um produto muito sofisticado, um serviço muito sofisticado. Isso assusta o cliente. Por mais que seja simples, ele quer valorizar o produto dele e ele fala assim, não, olha, meu motorhome tem 180 botões. Você falou isso daí, você já... Então ele fala assim, olha, eu vou te explicar botão por botão. Você não fala quantos é. E você explica botão por botão, no final o cara não vai perguntar quantos botões tem. Então é só a maneira com que você apresenta o teu serviço, com que você treina o teu cliente e a remover a fricção na experiência do cliente. Né? Exato. Muito bom lá, Friction. A gente fez no ResumoCast. Muito bom. Então a gente viu essa parte da tática da ferramenta, né, que faz muito sentido. E tem um capítulo aqui muito bom, o capítulo 18, que fala sobre networking. Não é isso networking involuntário. Diferentes sobre networking, que são mitos aí que as pessoas têm, mas às vezes não é bem assim. Fala um pouquinho sobre esse capítulo. Eu acho que foi bem interessante, né? Porque quando a gente estava chegando aí na parte final do livro, né? Já está no terceiro ou quarto bloco, o Eduardo Vilela, meu book advisor, perguntou, tem uma coisa muito interessante que eu percebi, você é um cara muito conectado, você conseguiu fazer a transição aí de moda, marketing esportivo, Brasil, Estados Unidos, de CFO, CEO de uma empresa, trabalhar com marketing, vendas, inovação e branding, né, cara? Mas eu vi que você tem um network muito forte.
como você faz networking? Eu falei, não faço. Você, como você não faz? Eu falei assim, cara, eu não vou em evento de networking, eu não troco cartão, eu não fico me apresentando para as pessoas e depois de 5 minutos que eu conheço, eu já falo o que eu faço. Entendeu? O meu networking é voluntário. De que maneira? Eu me interesso pelo que as pessoas são e não pelo que elas fazem. Acho que todo mundo que está ouvindo a gente aqui já chegou no churrasco e o cara, muito prazer, André Dueck, olha, eu trabalho numa empresa de moda. Ah, é? Tudo bem? Olha, eu sou o Gustavo, aqui tenho empresa de tecnologia. Cara, nem falei se eu sou casado, o que eu faço, onde eu moro, o que eu gosto. As pessoas ficaram viciadas em primeiro se interessar pelo que a pessoa faz e depois pelo que a pessoa é. Isso não conecta. Então, a vida me ensinou, né? Eu tenho 50 anos de idade, mas comecei a trabalhar muito jovem, aos 13, né? Que a minha maneira de fazer networking involuntariamente me deu muito mais resultado de indicações, de ajudar as pessoas quando elas precisavam. Teve cliente nosso, para ter uma ideia, no mercado imobiliário, com 6 anos atendendo, sem zero de remuneração. Ele ligava e falava, tudo bem, pô, vamos tomar um café. Como é que está o mercado aí? Pô, estou pensando em fazer um curso, você me dá uma indicação? Olha, cheguei aqui, estou com a minha esposa aqui, estou com meu filhinho. Tem alguma babysitter, porque a gente quer sair para jantar? Você me indica? Sim. Olha, estou pensando aqui em abrir uma conta no banco. Você pode me ajudar? Não fala inglês? Você vai comigo no banco? Lógico. 6 anos. Qual profissão no mundo que uma pessoa fica trabalhando durante 6 anos, sem remuneração, depois de 6 anos ele comprou um imóvel que poderia não comprar? Não existe. Nem 6 meses, às vezes nem 6 dias, dependendo da profissão, nem 6 horas. Então, o que acontece? Para mim, eu não estava trabalhando. Eu estava conhecendo uma pessoa, um cara legal, sempre que ia para Miami, me ligava, vinha para São Paulo, encontrava ele, e depois de 6 anos, ele estava preparado para comprar um imóvel. Com quem ele foi comprar? Com quem ajudou ele todo esse período. Então, o meu crescimento, principalmente depois, vamos falar assim, da parte de consolidação, né, que a gente fincou a bandeira lá nos Estados Unidos, né, que eu comecei a adaptação e depois a consolidação, né, foi um crescimento exponencial, baseado em indicação de pessoas que eu nem atendi, nem vendi nada. Então, um dos meus maiores, vamos falar assim, geração de leads, né, que a gente fala de lead generation, a pessoa que me indicou clientes, ele me indicou 7 clientes, ele não comprou nenhum imóvel com a gente. Porque ele falou assim, olha, você vai para Miami, fala com o André, ele é um baita cara legal e vai te ajudar em tudo que você precisa. Ele não falou assim, compra com o André porque é um ótimo broker, porque a sócia dele presta um serviço maravilhoso, porque ele está na OneSoft, que é uma companhia global de luxo, eles têm aí todas as ferramentas. Era justamente pelo relacionamento legítimo que eu tinha tido com as pessoas, e eu detalho em exemplos nesse capítulo. Tem algumas dicas aí para os empreendedores que estão nos acompanhando, no contexto deles, como fazer isso, entregar valor, né? Eu volto a falar, né? Eu acredito que a partir do momento que você tem uma relação legítima com as pessoas, elas vão querer estar próximas de você. Uma pequena ajuda, apoio, informação. Então, a grande questão, todo mundo aqui acho que vai se identificar com o que eu vou falar. Às vezes você está num grupo de um WhatsApp, tem 100 pessoas, alguém pede uma ajuda. E você vê lá, passa 1 hora, ninguém responde. Entendeu? Aí, alguma pessoa coloca lá uma piadinha, 50 respostas. Você fala assim, peraí, as pessoas... Não é possível que na piadinha estava todo mundo online e na pedido de ajuda estava todo mundo offline. Então, às vezes é um detalhe, entendeu? Que você não percebe de você ajudar uma pessoa, porque as outras 100 pessoas vão estar te olhando ali sem você perceber. Porque a pessoa pode não comprar imóvel comigo, pode não alugar motorhome comigo, entendeu? Pode não fazer nenhum negócio comigo. Só que, por eu estar disposto a ajudar, eu começo a criar uma relação legítima com aquela pessoa que eu ajudei, com os outros 99 que viram a gente ajudar uma vez, 2, 3. Isso eu aprendi com os americanos. Generosidade. Então, generosidade não é fazer uma doação financeira. É você ajudar quem está precisando, se você tiver, logicamente, condição de ajudar e tempo, né? E a questão de ajudar e tempo, ele acaba virando um network. Isso não precisa ser ajuda financeira. Não, 99% das vezes não é financeira. Não é. Uma informação básica, coisa básica. É a predisposição de você, involuntariamente, se conectar com as pessoas de uma maneira legítima. E André, fala para quem que você escreveu o livro. São 4 pessoas, né? Sim. Um pouquinho. Sim. Bom, o livro é compartilhando, não é um livro sobre mim, mas é compartilhando a minha experiência desde que eu comecei como office boy, de uma família judia, empresa pequena, começou na garagem de uma casa da minha avó, né? Cheguei, depois de 18 anos, em 18 cargos, como CEO de uma companhia, então eu mostro o passo a passo
dos momentos que eu identifiquei oportunidades para estudar mais que todo mundo, para aproveitar oportunidades de linhas paralelas de trabalho. Por exemplo, eu era auxiliar financeiro, surgiu uma oportunidade de auxiliar de logística. Mesmo salário, só que o financeiro entrava às 8 da manhã, logística entrava às 7h30. O financeiro trabalhava no ar-condicionado, logística trabalhava no galpão sem ar-condicionado. O financeiro lá tinha um computador, logística tinha que carregar a caixa, fechar a caixa. Era um trabalho mais pesado. Mas eu me identifiquei porque falei, a gente tem uma oportunidade para aprender. Então eu falo um pouquinho disso, que vai pegar desde os jovens que estão estudando, os estagiários e as pessoas que estão buscando um nível médio gerencial. Tá? Então eu coloco em exemplos tudo isso daí. É o trabalhar para aprender, né? Isso. E está sendo pago. Que ele fala no livro dele. Trabalhar. O rico, a mentalidade de rico é o rico trabalha para aprender, não para receber salário. E isso vai ser uma consequência, né? Então, as promoções que eu tive, muitas delas, você fala assim, pô, André, mas você teve promoções, tive 18 cargos, né? Foram 18 promoções de salário, promoções de 18 oportunidades. Então, o dia que um dos donos da empresa decidiu se retirar para morar no exterior, que eram 2 sócios, né? Meu tio Tufi e Isaac, e as pessoas podem pensar, André, mas você está falando isso, mas você era parente dos donos. Sim, mas os donos tinham filhos que seriam os sucessores, tinham os irmãos mais velhos que seriam os sucessores. A família grande, 9 irmãos, 30 sobrinhos, imagina. Assim, tinha uma chance em 40, né? Se fosse analisar, fora os cônjuges, né? Então, a questão era de aproveitar as oportunidades e nessa primeira fase, né? Que é o nível médio gerencial. Depois do nível médio gerencial, entender que tem alguns caminhos mais duros, como politicagem, empresa, entendeu? Você passar por alguns processos que você talvez não concorde no curto prazo, mas que vai te dar um aprendizado no longo prazo. Entender que tem algumas atitudes que você tem que ter que talvez vai te machucar pessoalmente, no princípio básico, assim, por exemplo, teve uma vez que teve que ter uma redução de 30% no pago da empresa. Foi quando eu mais cresci, sabe por quê? Todas as pessoas, antes de demitir, eu criei um processo de recolocação. Antes da pessoa saber, a gente já tinha feito o currículo, já tinha preparado o RH para fazer uma entrevista, já tinha conversado com 4, 5 fornecedores ou parceiros para recolocar essa empresa. Então, mesmo nas dores, a gente conseguiu se reinventar. Estou falando isso nos anos 90, né? Não tinha ainda tanta informação como tem hoje, né? Então, essas coisas me fizeram crescer de gerente para diretor da companhia e depois um C-Level. Tá? E o C-Level foi uma coisa bem legal, porque quando eu fui promovido, eu lembro que teve uma análise, né? Porque a empresa já estava na fase da profissionalização e a gente contratou uma consultoria para fazer análise de perfil dos executivos, para ver quem seria lá na época era o vice-presidente executivo da companhia, né? E tinham 13 diretores, imagina, entendeu? E aí, fora a análise que a gente tinha técnica, tinha votação em branco, né? Em branco não, na verdade era uma votação escondida, né? Você escreveu o nome, quem que você acha que merece? Não podia ser você, né? De 13 votos eu tive 10, dos meus próprios pares. Legal. Então, além de técnica, exatamente, um consenso, que é muito difícil, né? Entendeu? Imagina, todo mundo competindo ali, entendeu? Gente que tinha um pouquinho mais, um pouquinho menos experiência do que eu, então foi uma coisa muito legal. Então, eu coloco isso também, né? Você se dar bem com seus pares, cooperar com seus pares para não virar uma política e uma guerra de egos, tá? Que isso destrói qualquer empresa, né? Sim. E depois a transição para a questão dos executivos que querem empreender. Tá? E aí eu coloco também o passo a passo das experiências que eu tive. Inclusive as experiências ruins também estão relatadas. Legal, muito bom. Vamos deixar um desafio aqui para os ouvintes que estão nos acompanhando. Pensa no desafio aí, que está em algum ensinamento do livro, alguma coisa que você aprendeu na sua carreira, para desafiar as pessoas que estão nos acompanhando a começar a pensar diferente, entrar em ação, qualquer coisa. Eu acho que o maior desafio é a pessoa eliminar a palavra, a expressão, o sentimento de não compensa. Porque eu vejo muitas pessoas com grande potencial que elas olham primeiro o financeiro antes de tomar a atitude de ter uma oportunidade, de mudar de empresa, de cargo, às vezes de lugar. Né? Vou dar um exemplo, a gente trabalhava na Moca, que era matriz, entendeu? E teve uma promoção que ia lá para o shopping Jardim Sul, no Morumbi. A pessoa fala assim, não compensa, vou pegar 1 hora a mais de ônibus para ganhar a mesma coisa. E aí o que acontece? A pessoa que foi lá para o lugar do Jardim Sul ficou lá 3 meses, depois teve uma oportunidade para voltar com o chefe dessa pessoa lá na mão. Aí ele falou, caramba, era a minha chance, eu estava lá e eu não aproveitei. Então, eliminar a palavra não compensa
da sua vida. Por um mês. Pela vida. Pela vida. Tenta primeiro uma semana, depois leva um mês. Porque as pessoas, isso é um pensamento de curto prazo. Né? O curto prazo fala assim, não compensa. Compensa você quanto tempo. Então, no longo prazo, se você eliminar, você vai estar bem. Muito bom, muito bom. E fala das suas redes, André. Como é que o ouvinte pode te encontrar? Estou muito ativo no Instagram, @André Dweck, Dweck com K. Também tem o Instagram do livro, né, onde eu coloco vários insights lá, livro Potência Empreendedora. E no LinkedIn também, André Dweck. Estou bem ativo lá, agora comecei a escrever alguns artigos, que é uma coisa que eu já queria fazer faz tempo, e compartilho também um pouquinho da minha experiência fora do livro, né? Porque o livro é um ser mutante, né? Eu terminei de escrever o livro em novembro, de novembro para cá, já faz quase um ano, já aconteceu um monte de coisa, eu continuo compartilhando lá nas redes sociais. O livro está na Amazon. Está na Amazon. Nas livrarias. Sim, na livraria. Gente. Isso. Potência Empreendedora. E queria até, com muita satisfação, falar que foi o terceiro livro em negócios vendido logo na primeira semana, segundo o Publish News, e 12º no geral, né? Eu acho que para quem não mora no Brasil e está fazendo um trabalho aí para levantar a bandeira do empreendedorismo ou intraempreendedorismo brasileiro nos Estados Unidos, eu acredito que está impactando muita gente positivamente e também está tendo muita indicação. Então o livro está crescendo e está cumprindo o seu propósito, né, que era exatamente isso. Né? Foi um pedido da minha mãe, antes de falecer, há 3 anos, ela me pediu para escrever o livro e disse que o meu conhecimento, a minha experiência não podia ficar só num ciclo familiar, que todo mundo sabia ali o que eu tinha feito, o que eu tinha passado para chegar onde eu cheguei. Então, eu teria que multiplicar para mais pessoas. Então, esse é o principal propósito do livro, ajudar as pessoas. Muito bom. André Dweck, muito obrigado pela tua presença aqui no Resumo Cast. Foi uma honra. Potência Empreendedora, um livro imperdível. Obrigado. Eu que agradeço. Bom, viu? E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Resumo Cast temporada 5, agora Resumo Cast Ventures. As pessoas têm nos perguntado onde estamos aqui. Estamos no Cubo Itaú, um dos maiores centros de inovação e hubs da América Latina. Aqui tem mais de 400 startups e a nossa Venture Builder está aqui localizada e a gente está em busca de ideias. Então, se você tem uma ideia retirada do papel, quer empreender, talvez não esteja pronto para os nossos programas, mas a gente vai te dar um suporte aí. E através dos nossos conteúdos gratuitos, tenho certeza que quem tem uma ideia nisso, esse episódio hoje, vai ter muito mais formas de colocar em prática a sua ideia. Então, continue nos acompanhando, siga as nossas redes, estamos também lá no Spotify. Se inscreva no canal e deixe os comentários aqui do qual livro que você quer escutar no Resumo Cast. Muito obrigado e até a próxima.